Ok, tá gravando, né? Ok. Estava checando aqui o meu HD e encontrei alguns arquivos antigos da época do meu doutorado e encontrei esse aqui especificamente, que é uma apresentação que eu fiz em 2005, mostrando alguns problemas que eu tinha feito, que eu fiz na época, né? Para demonstrar como é que a gente pode utilizar técnicas de otimização numérica para resolver problemas, no caso, na arquitetura, e mais especificamente como a arquitetura em si, o design, ele influencia a segurança contra incêndios, obviamente que são duas disciplinas interligadas, intrinsecamente interligadas, né? E como a gente pode entender todo esse contexto como um problema também matemático, né? E o que é que eu fiz no caso? Isso foi na época que eu estudei na Universidade de Greenwich, que eu sou muito grato, né, a todos lá, professor e todo mundo. Então, eu peguei vamos supor, a lógica do problema seguinte, que eu tinha, no caso, o tempo de evacuação, né, o tempo de escape das pessoas, considerando que elas estariam no espaço confinado, na edificação, e que se houvesse um incêndio ou um sinistro que elas tivessem que escapar, como é que eu poderia, então, minimizar esse tempo, né? Então, é uma função, no caso, a função objetivo, né? A minha variável dependente, né? A minha resposta, no caso, que depende de outras variáveis, né? Das variáveis, no caso, independentes, né? Os independent variables, que seriam, no caso, os design variables, né? Os fatores, os parâmetros de desempenho, né? Para o espaço construído, no caso, né? Então, por exemplo, então aqui eu falei da largura da porta, por exemplo, é um aspecto que vai influenciar esse tempo de evacuação, a localização dessas portas também, obviamente, o número de portas, né? O número de pessoas, por exemplo, o tempo de resposta, essa é a questão mais psicológica, os fatores psicológicos, se a pessoa ela conhece bem o espaço construído, se ela é uma pessoa que tende a ser um líder, quais são quais são as influências que o espaço em si, os estímulos externos vindos, oriundos do espaço, vão gerar na pessoa psicologicamente, né? E você também tem a questão do environment psychology, que influencia, por exemplo, isso aí, a percepção dela em relação ao espaço construído, isso aí tudo influencia também, obviamente, o treinamento que ela teve, de repente, para lidar com essas questões de emergência, por exemplo, né? No caso também, a geometria do espaço construído, a área do espaço construído, né, da sala, por exemplo, do ambiente confinado, o tipo de combustão ou o tipo de pacote de combustível, no caso, isso também influencia bastante. No caso, a dinâmica do incêndio, dinâmica da combustão, onde que esse pacote de combustível ele vai estar localizado na sala, por exemplo. Se está na quina, vai ser pior do que se estiver no meio da sala, por questão também de propagação. E por aí vai. Então, são várias variáveis que a gente pode levar em consideração e deve. Então, se a gente pegar o tempo de escape como sendo uma função, ela vai ser uma função f, uma função de n variáveis. Vai ser uma função de multivariada, no caso, né? Então, f seria a função do IW e EL, por exemplo, aí no caso que eu defino. E aí a gente tem uma questão de um problema clássico de otimização numérica, tá? O que eu quis, no caso, implementei. A gente, para poder otimizar, para poder reduzir ou maximizar alguma coisa, a gente pode, de repente, até utilizar modelos de decisão multicritério, de decisão, pode ser, a depender da questão, talvez modelos estocásticos também, né, como Monte Carlo, como a gente já citou, certa feita, e por aí vai. Mas, nesse caso, eu quis utilizar a técnica de otimização numérica mesmo, né, utilizar otimização clássica, e aí definir, né, a função objetivo, os seus parâmetros, né, os seus domínios e tal. Então, num problema clássico de otimização numérica, a gente tem uma função objetivo ou, algumas vezes, algumas funções objetivos, né? A gente vai querer maximizar ou minimizar essa função,
tendo em consideração as variáveis que vão estar afetando o seu valor. Então, no caso, você vai ter equações limitantes, não é? Você também pode ter inequações limitantes e por aí vai. Então, isso é apenas um arcabouço aí teórico para formular o problema na otimização numérica, tendo os modelos clássicos. E tem várias técnicas de otimização numérica, eu utilizei várias, né? E nesse caso utilizei para o trabalho final duas. Aqui eu vou apenas mostrar o que eu constatei através da simulação, tá? Não vou mostrar todo o problema não, porque isso é um vídeo mais longo, mas eu queria mostrar o seguinte. Nesse caso aqui, vamos pensar que essa simples diagramação seria uma planta baixa, né? Sem ter aí, no caso, os pormenores arquitetônicos, tá? E vamos aqui definir essa parede aqui, no caso, medindo 10 metros. Então, se eu quiser analisar a posição de uma porta, né, uma porta nesse domínio, vamos supor, vamos pensar no plano cartesiano. Então, essa linha, né, essa reta, aliás, né, até uma reta mesmo, de 10 metros, é onde vai estar o meu domínio. Vamos pegar, vamos supor que X seria a posição da porta. Então, eu vou aqui, no caso, colocar a porta entre 0 e 10. Então, essa posição nessa linha. Então, o domínio para os valores da posição dessa porta vão estar variando entre 0 e 10. Tá? Então, temos aqui o upper value, que é 10, e o lower value, né? O valor, digamos, limite, e o valor limite no boundary inferior, ok? Pois bem, e aí a metodologia do trabalho para poder resolver o problema foi, eu coloquei isso aqui, né? Você inicia especificando o problema, entendendo qual que é a função, quais são as variáveis que vão estar influenciando essa função, quais são as possíveis interdependências entre elas, e aí, no caso, a depender da complexidade do problema, do número de variáveis, das suas naturezas, você vai, no caso, utilizar, ou pode utilizar, no caso, ou deve fazer, um sensitivity analysis, né? No caso, seria fazer uma análise de sensitividade, no caso, das variáveis. Mas cada caso é um caso. Então, aí define os design variables. Você, então, tem que definir os experimentos, no caso, e eu até já falei isso está feito e tenho publicado, você pode utilizar o DOE, Design of Experiments. Então, para definir as simulações ou os experimentos mesmo em laboratório, enfim, para você, então, construir, ou definir, no caso, os espaços e gerar os dados, né? Aí, nesse caso específico, eu utilizei uma ferramenta de simulação, no caso computacional, que era para gerar os dados do tempo de escape. Então, a gente utilizou o modelo de evacuação. O modelo de evacuação, a gente chama também de pedestrian model, evacuation model, enfim. Então, foi esse modelo que foi todo baseado mesmo em autômata celular, né? E tendo espaço semidiscreto, aliás, onde essas partículas que apresentam os ocupantes, eles caminhavam, né? E aí nós então definimos os parâmetros de resposta através da simulação com esses dados, e para poder então entender a tendência desses dados, né? A gente então gerou, no caso, uma função, aí no caso você tem o Responsive Face Model, que basicamente seria um trabalho essencialmente de estatística, tá? De análise multivariada, né? De regressão linear, por exemplo. Então, aí geramos a equação que melhor se adequava a esses dados para poder descrever melhor essa tendência. E aí, no caso, aplicamos as técnicas de otimização numérica para poder minimizar, achar o ponto ótimo, achar o ponto mínimo. Muitas vezes, não é nem o globo mínima, mas o local mínima, por exemplo, o ponto local mínimo, não global, porque é mais complicado, né? Isso também depende. E aí, essa foi a metodologia do trabalho, e bem interessante você juntar esses conhecimentos da matemática e com a estatística e também da modelagem computacional e encontrar realmente um valor que vai ajudar a melhor conceber um projeto, né? Nesse caso, um projeto mais seguro, que vai minimizar
o tempo de saída das pessoas. Então, foram dois problemas aqui, eu vou apenas citar um, que é o cenário A. Então, era uma geometria muito simples, 10 por 10 metros, né? E uma coisa que eu também não quis analisar muito a parte psicológica, então coloquei o tempo de resposta como sendo zero, só para poder focar mesmo na questão física, dessa relação entre o espaço construído e os ocupantes. Não coloquei um incêndio, mas eu queria realmente eu queria ver a variável, essa relação entre os usuários, né, os ocupantes, e o espaço construído, tendo em consideração, basicamente, como o espaço construído, realmente essa variável da posição da porta e a sua largura, como é que isso ia influenciar, que a gente sabe que influencia, mas como é que seria essa tendência, né? E aí, o que é que a gente fez? Eu também quis especificar o seguinte, que a densidade populacional deveria ser alta. Então, eu coloquei 2, ponto mínimo, né? Então, você vê que são 200 pessoas para uma área, né, de 100 metros quadrados, tá? Então, o population density de 2, tá? Então, as variáveis são a largura da porta, que eu aqui chamo de x-width e w, que está variando entre 1 metro e 2,5 metros, e a localização da porta, né? O x-location. Então, variava entre 0 e quase que um meio, por exemplo, né? O meio, a metade ali, um meio desse wall, dessa parede. Por quê? Porque eu queria ver o seguinte, a gente tem uma tendência, né, intuitiva, inclusive alguns códigos mesmo de segurança contra incêndios definem o aspecto, né, o parâmetro distância a ser percorrida como sendo fundamental. É fundamental, mas depende também da densidade populacional. Então, isso eu demonstrei no caso, publiquei, e interessante isso aí no caso, né? Eu vou pular isso aqui. Então, o que é que eu fiz? Peguei aqui uma simulação, aqui é apenas um print screen em 2D. Aqui é o primeiro caso, onde eu tinha uma porta, né? Aqui localizada na quina, e comecei a variar a posição até o meio. O número de pessoas aqui 200, né? 10 por 10, tá? E aí, para cada simulação, eu modifiquei a posição de cada pessoa, né, para poder tornar o experimento cada vez mais aleatório e diminuir o ruído da simulação. Também é um ponto interessante, por quê? Aqui com duas portas, aqui também outro problema que é das duas portas que eu não vou explicar agora, mas eu vou voltar em relação ao ruído, que é aqui. Para simulações, para o cenário A, eu fiz, você vê aí, 16.800 simulações computacionais. Por quê? Porque para cada cenário eu repeti 600 vezes. Porque menos que isso aí no caso, eu não encontrava uma tendência dos dados, né? Então, dava inconsistência. A partir de 600, no caso, simulações, eu comecei a encontrar valores que me diziam alguma coisa. Por quê? Porque eu já sabia o que eu deveria encontrar, porque eu tinha dados de experimentos reais, né? Então, peguei uma publicação da Nature que falava justamente dessa questão the faster is slower, por exemplo, que quer dizer quanto mais rápido, mais devagar, o efeito, né? The fast slow effect, que eu sabia que tendo menos congestionamento em volta da porta, eu vou então minimizar o tempo de evacuação. Então isso foi interessante. Então eu sabia mais ou menos como é que seria, que deveria encontrar, deveria buscar, né? E só encontrei a partir de 600 simulações para cada cenário. E aí vejam só, aqui é uma tendência aqui no caso o gráfico que eu gerei para o caso de uma porta, né, de 1 metro de largura, e aqui no caso você vê o tempo de evacuação e as posições das portas, né? Quando a porta está na quina, você vê que o tempo de evacuação é bem menor. E quando você começa a mudar essa posição, você vê que o tempo de evacuação sobe quase que exponencialmente, né? Então, isso já me dá uma tendência. Diz o seguinte, que o tempo de evacuação para a porta vai ser minimizado quando ela estiver na quina e não no meio. Por quê? E aí, a gente também constatou para as demais portas, né, tendo as larguras também, no caso, sendo variadas. Claro que a porta de 1 metro vai aumentar o tempo de evacuação. Aqui eu apenas normatizei para poder dar uma, né, dar uma noção.
E para as demais larguras, a gente também vê essa tendência. Interessante isso aqui no caso. Nos diz o seguinte, que as portas colocadas na quina para uma densidade populacional de 2 para cima é melhor porque vai minimizar o tempo de evacuação. Quando a gente começa a distanciar, vai aumentar, né? E estabiliza, tá? Interessante isso aqui. Então, isso, no caso, aqui é outra questão que vale a pena depois comentar, mas essa é a constatação, que existe uma criação de arco, tá? Quanto maior essa área do arco, maior vai ser o tempo de evacuação. Então, faz muito sentido, né? E a gente vai explicar o porquê. Então, na quina, esse arco é menor. E aqui, tendo a porta no meio, o arco vai ser maior, tá? Pegando aqui um outro print screen da simulação em 2D, pegando dois casos, né, para o mesmo cenário, tendo a porta na quina e a porta no meio, com a mesma, no caso, 1 metro aqui no caso, a gente pega aqui esses vetores, essas setas, né, representando os vetores, vamos supor, podem mostrar as forças, né, que vão estar, digamos, limitando a movimentação do indivíduo. Então, o indivíduo ele acaba se comportando como sendo uma partícula. Então, a sua liberdade de decisão, de querer mudar para a esquerda ou para a direita, ele vai estar muito mais restrita. E aí tem essa compressão, basicamente, né, se a gente pensar nesse sentido. E, obviamente, que aqui no caso você vai ter menos esforços contra o indivíduo. Entendeu? Poder se movimentar um pouquinho mais fácil para poder sair. No outro caso aqui, não, porque você tem mais pessoas, então a confusão é maior. Então, o congestionamento é maior. Né? Por quê? Porque a gente é levado a pensar que, tendo aqui no caso a distância a ser percorrida, de fato, quando você tem a porta na quina, é maior, é óbvio. Então, você é levado a pensar que, então, é melhor ter uma porta no meio, porque a distância, né, é menor, pegando o ponto extremo. Isso aqui, a distância percorrida, ela deve ser, ela realmente faz sentido quando você tem um espaço construído com uma densidade populacional menor que 2. Mais que 2, isso já não faz muito sentido. Por quê? Porque vem para aquele efeito que a gente falou, que o the faster is slower effect. Então, quanto mais rápido as pessoas chegam no local, elas vão chegar ao mesmo tempo e vão se aglomerar ali, tá? Então, isso aí é interessante. Então, com a simulação, a gente comprovou isso aqui, que a área do arco é diretamente proporcional ao tempo de escape. Então, quanto maior o arco, maior vai ser o tempo de evacuação, tá? Então, quanto maior o arco, vai ser maior também, no caso, a congestão, o congestionamento, aliás, essa confusão entre as pessoas em torno da porta. Você vai, então, reduzir o índice de fluxo, né? O quão melhor esse fluxo das pessoas se dá, então vai estar muito, vai comprometer isso aí, e você então vai aumentar o tempo de evacuação. Então você veja que é interessante, com a simulação a gente comprovou isso aí, e depois com a otimização a gente encontrou os valores que minimizavam, que dava nisso aqui também, tá? Então assim, eu quis apenas até gravar porque me encantei de rever esses pontos aqui, desse problema bastante simples, né? Mas que mostra, se demonstra algumas coisas bem interessantes, né? De você pegar coisas que a gente já conhece da física e tal, aí pega a matemática para poder formular o problema e usa uma simulação computacional para poder gerar os dados e tal. Então, você pegou aí conceito de matemática, estatística, e física também poder entender essa questão, e o modelo computacional para gerar os dados, né? Então, assim, isso é bem interessante. Não usei Monte Carlo para poder, né, evitar mais incertezas, né? Enfim, é isso aí, um pouco de nostalgia acadêmica nesse slide que eu apresentei em 2005, né? Faz tempo já. Enfim.